Um veterano de guerra encontra um ex-presidiário que arruma lutas clandestinas para ele ganhar dinheiro. Depois de ganhar algumas lutas, eles começam a ser caçados pela máfia. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Nocaute de 2024 e vamos para mais um resumo top. O filme começa a todo vapor, onde vemos nosso protagonista Michael Duffy em meio a uma operação de guerra. Em meio ao caos, Duffy e seu parceiro sobem para resgatar outro camarada ferido, Ford, que está entre a vida e a morte. Enquanto Duffy tenta reanimar seu amigo, seu parceiro elimina vários soldados inimigos. Subitamente a cena corta e somos levados ao presente, onde vemos Duffy entrar em um bar chamado Red Dog, ponto de encontro de gangues de motoqueiros. Lá dentro, ele observa alguns sujeitos casca-grossa jogando poker e decide se juntar a eles, mesmo sem ter dinheiro. Para participar, Duffy penhora seu relógio e após algumas rodadas, ele consegue vencer. Como um mau perdedor, o cretino falou que se Duffy quisesse seu relógio de volta, teria que tirá-lo de seu braço. Depois que Duffy bate em seus dois capangas, um milagre acontece e o chefe dos bandidos amolece o coração, devolvendo o relógio para Duffy a fim de evitar confusão. Um sujeito chamado Max, recém-saído da prisão, testemunha toda a briga. Mais tarde, Duffy se hospeda em um hotel nas proximidades, já que não tem uma residência fixa e se muda com frequência. Durante um sonho de Duffy, descobrimos mais sobre seu passado. Ele era major das Forças Especiais da Marinha e há 7 anos perdeu muitos amigos no Afeganistão. Apenas 2 pessoas sobrevivem, Duffy e seu amigo Dom. Na manhã seguinte, Max abordou Duffy, que ele havia visto lutando no bar. Inicialmente, Duffy não mostrou interesse em falar com ele, mas Max insistiu que tinha algo interessante para compartilhar e até se ofereceu para pagar o café da manhã. Sem nada a perder, Duffy aceitou o convite de Max. Durante o café da manhã, Max explicou que tinha visto Duffy derrotar os bandidos e reconheceu suas habilidades marciais. Ele sugeriu que eles poderiam se unir para ganhar dinheiro com o talento de luta de Duffy. No começo, Duffy não confiou em suas palavras, mas Max garantiu que estava sendo honesto e se propôs a provar isso a Duffy. Logo em seguida, Max levou Duffy ao local onde realizam lutas clandestinas de rua, organizadas por um sujeito chamado Donald. Após a primeira luta, Donald desafiou qualquer um a enfrentar seu campeão, um cara bem grande. Ao descobrir que o gigante Karloff seria seu oponente, Duffy inicialmente recusou. Quando Duffy tentou sair, todos começaram a provocá-lo, chamando de mariquinha. Isso mexeu com os sentimentos de Duffy, e mexer com o major da marinha não é uma escolha muito inteligente. Prontamente, Duffy aceitou o desafio. E se você imaginou que ele demorou 1 minuto para derrotá-lo, errou. Ele demorou o tempo de seu punho chegar ao queixo do grandalhão. Duffy e Max ganharam alguns dólares em pouco mais de 2 segundos. De repente, eles se separaram rapidamente ao ouvirem sirenes de polícia. No caminho, Max perguntou a Duffy se ele tinha um lugar para ficar, mas Duffy disse que não. Então Max tomou uma decisão no mínimo esquisita. Decidiu deixar Duffy ficar na casa de sua irmã. Naquela hora, Max também compartilhou parte do dinheiro que havia recebido com Duffy. Como se as coisas não estivessem estranhas, eles chegaram à casa da irmã de Max, onde encontraram Raquel expulsando seu namorado, depois que ele ficou furioso por não encontrar um dinheiro perdido. Duffy deu as boas-vindas a Raquel, se envolvendo em uma briga com Stan e o botando para correr. Na cena seguinte, Ford, um capanga que trabalha para o mafioso Sag Parker, vai buscar Stan, que também é um capanga, ou pelo menos era, pois ele havia roubado dinheiro do chefão. Ao chegar ao local de encontro, vemos que Parker é o menor de seus problemas, pois uma chefe de polícia corrupta chamada Linux quer saber do paradeiro do dinheiro. Stan fala que o dinheiro está na casa de sua namorada, mas Linux não tem misericórdia e elimina Stan a sangue frio. Depois, ela pede para Parker investigar e descobrir que realmente é a namorada de Stan. Voltando à casa de Raquel, descobrimos que agora ela é viúva e tem uma filha chamada Hannah. Percebemos que a família de Max tem uma certa tendência em dever para mafiosos perigosos, porque no dia seguinte, Max se encontrou com Parker. Descobrimos que Max devia muito dinheiro a Parker e foi encontrá-lo para pagar pelo menos uma parte da dívida. Parker avisou a Max que se ele não pagasse toda a dívida dentro de uma semana, o valor devido continuaria aumentando. Ao ouvir isso, Max decidiu quitar sua dívida fazendo uma aposta com Parker, pois tinha encontrado um novo lutador. Parker aceitou o desafio, pois ele tem lutadores muito fortes e invictos. Enquanto isso, Duffy foi visto limpando a casa de Raquel. Logo depois, Raquel e sua filha voltaram
e ficaram impressionadas com os bons modos de Duffy e o agradeceram por deixar a casa impecável. Naquela noite, depois que Duffy, Raquel e sua filha terminaram o jantar, Max voltou para casa, aparentemente feliz porque Duffy parecia estar se adaptando bem a Raquel. Quis dizer a casa de Raquel. No dia seguinte, Max pediu a Raquel e sua filha que se afastassem por um momento, para que ele pudesse conversar em particular com Duffy. Lá, Max admitiu a Duffy que devia muito dinheiro a um chefe da máfia e que não poderia pagar a dívida parcelada. Ele pediu a Duffy para lutar por ele, pois se não pagasse a dívida, sua vida estaria em risco. Sentindo que estava em dívida com Max por lhe deixar morar com sua irmã, Duffy concordou em lutar. Na noite seguinte, Max e Duffy foram para a área de combates clandestinos. Quando chegaram, uma luta feminina estava acontecendo e a cruel e impiedosa Lennox estava assistindo. Após o término da primeira luta, chegou a vez de Duffy lutar. Os homens de Parker, com Donald como narrador, avisaram que Duffy não era alguém para se subestimar. Logo após o início da luta, em poucos segundos, Duffy derrotou facilmente seu oponente. Mais tarde, enquanto Duffy e Max se preparavam para ir embora, Parker os parou. Ele queria que Duffy lutasse novamente, desta vez contra seu braço direito, Ford. No entanto, Max, sabendo quão durão Ford era, recusou, argumentando que sua dívida já havia sido paga. Mas Parker ofereceu triplicar o pagamento se Duffy conseguisse vencer Ford. Ouvindo isso, Duffy concordou em competir novamente, mas fez uma contraproposta. Ele só lutaria se Parker pagasse 5 vezes mais o valor combinado. Parker, confiante que não perderia, concordou sem pensar 2 vezes. Pouco depois, a luta entre os dois caras que nunca perderam começa. No início, Duffy teve dificuldade contra Ford, mas então ele se lembrou de suas experiências passadas no Afeganistão e tornou-se mais agressivo ainda. No final, ele venceu a luta, quase matando Ford. De volta para casa, Duffy e Max estavam felizes, porque agora tinham muita grana. Max agradece a Deus por ter trazido Duffy para sua vida. Ele sabia que sem Duffy, teria permanecido em dívida e provavelmente teria sido morto por Parker. No dia seguinte, Parker ligou para Lennox e informou que havia descoberto onde a namorada de Stan morava. Logo depois, Lennox e sua equipe foram à casa de Raquel, fingindo estar procurando por Stan. Raquel explicou que ela e Stan estavam separados e que ela não sabia onde ele estava. No entanto, a polícia corrupta e nem um pouco educada começou a vasculhar a casa de Raquel, alegando que estavam procurando o dinheiro que Stan roubou deles. Após uma busca minuciosa, não encontraram a grana. Lennox então avisou a Raquel que ela tinha uma semana para encontrar o dinheiro. Caso contrário, ela e sua filha responderiam por isso. Mais tarde naquela noite, Max e Duffy voltaram para casa, apenas para descobrir que a casa de Raquel havia sido invadida pela polícia corrupta. Raquel explicou que estavam procurando o dinheiro escondido por Stan, mas ela não sabia onde estava. Max ligou os pontos e percebeu que esses policiais provavelmente eram os mesmos que trabalhavam para o criminoso Parker. Ele então aconselhou Raquel e sua filha a ficarem dentro de casa, enquanto ele e Duffy foram diretamente para o ginásio de Parker. Logo em seguida, Max e Duffy confrontaram Parker, porque ele estava mexendo com sua família. No entanto, Parker negou qualquer envolvimento, alegando que isso era obra de um grupo maior, fora de seu alcance. Ele admitiu que não se atrevia a enfrentá-los. Parker então revelou que Stan havia confessado ter escondido dinheiro roubado na casa de Raquel. Isso colocava Raquel e sua filha como suspeitas, pois a polícia corrupta as mataria se o dinheiro não fosse devolvido. Nesse momento, Parker sugeriu que Max lutasse para ele, para conseguir levantar dinheiro para pagar a polícia. Sentindo-se pressionados, Max e Duffy decidiram sair dali, mas ao saírem, encontraram Lennox e seu parceiro Kincaid do lado de fora. No carro, Max se sentia sobrecarregado, sem saber como pagar a dívida de Stan. Ele sabia que, se não pagasse, Raquel e sua filha sofreriam as consequências. Duffy tranquilizou Max, dizendo que estava disposto a lutar novamente para salvar Raquel e sua filha. Algumas horas depois, Duffy estava em frente à casa de Raquel, perdido em pensamentos da guerra que o traumatizaram. Pouco depois, Raquel se aproximou dele e perguntou por que ele quase nunca dormia. Duffy explicou que quando fechava os olhos, lembrava de seus companheiros do exército, a maioria dos quais haviam morrido. Enquanto isso, Max estava se encontrando com Donald para organizar uma grande luta para Duffy, na esperança de ganhar
muita grana. Nesse momento, Max planejava usar o dinheiro para pagar a dívida de Stan, de modo que Raquel não fosse mais assediada pela polícia corrupta. Ao ouvir isso, Donald concordou em ajudar, desde que recebesse 30% do valor. Na manhã seguinte, Donald foi até Parker para informá-lo sobre o pedido de Max por uma grande luta. Donald também tentou persuadir Parker, sugerindo que essa seria uma chance de vingança após a derrota anterior. Nesse momento, Parker concordou em se vingar, e eles planejaram uma grande luta para aquela noite. À noite, Max levou Duffy ao local da luta. Pessoas ricas estavam lá para apostar em seus campeões. Parker e Lennox eram os mentores por trás da luta, confiantes de que Duffy perderia desta vez. Lennox até afirmou que se seu campeão perdesse para Duffy, Parker teria que cobrir as perdas. No entanto, Parker recusou, dizendo que possuía evidências dos crimes de Lennox. Ele advertiu que se essas evidências fossem divulgadas, Lennox e sua equipe estariam em grandes problemas. Ou seja, resumindo, briga de cachorro grande. Enquanto isso, Raquel estava levando o lixo para fora, quando notou um buraco perto da lixeira. Dentro, encontrou um saco de dinheiro escondido por Stan. Nesse momento, Raquel descobriu que sua filha Hannah o havia escondido porque estava cansada de Stan ser rude com sua mãe. Sua filha alegou ter escondido dinheiro na esperança que isso resolvesse seus problemas financeiros, pois seu pai tinha tanto dinheiro naquela bolsa e elas passando necessidade em casa. Sua filha então pediu desculpas por toda a merda que ela fez. De volta a Duffy, Donald disse a ele que seu oponente era um policial durão. Donald havia apostado $5 milhões em Duffy, então não tinha mais como voltar atrás. A luta começou e Duffy, surpreendentemente, derrotou facilmente o policial. Infelizmente, eles descobriram que o policial não resistiu aos ferimentos da luta. O caos se instalou e Duffy e Donald decidiram fugir. Eles sabem que agora os policiais corruptos querem suas cabeças em uma bandeja. Enquanto isso, Donald estava prestes a fugir com o dinheiro das apostas, quando foi baleado pelo policial Kincaid, enviado por Lennox para recuperar o dinheiro. Enquanto isso, Max ligou para Raquel, dizendo a ela para se preparar para deixar a cidade rapidamente com sua filha. Raquel explicou que o dinheiro que a polícia estava procurando havia sido encontrado, mas Max insistiu que eles tinham que partir imediatamente. Logo depois, Max e Duffy correram para casa e disseram a Raquel e sua filha para entrarem no carro, mas foram subitamente atacados por policiais corruptos. Durante o ataque, a filha de Raquel foi baleada e Max chamou uma ambulância. Depois que a ambulância levou Hannah ao hospital, Duffy disse que eles precisam parar de fugir e resolver os problemas. Então ele sugere que fossem encontrar seu amigo de guerra. Em um bar, Max e Duffy encontram Don, que havia servido com Duffy no exército. Lá, Duffy explicou que precisava de armas porque estavam planejando enfrentar os policiais corruptos naquela noite. Don garantiu que tinha armas necessárias em seu carro. Ele também lembrou que Duffy havia salvado sua vida nos campos de batalha anteriormente. Don então os levou até seu carro, que estava repleto de armas. Ele se ofereceu para se juntar a eles, mas Duffy hesitou, porque não queria colocar Don em perigo. No entanto, Don insistiu, mencionando a dívida que tinha com Duffy. Logo depois, Duffy, Max e Don foram ao quartel-general de Parker para confrontar os policiais corruptos. Parker os advertiu que deveriam estar sempre em alerta, porque os policiais corruptos também estavam atrás dele, a fim de limpar as pontas soltas. De repente, os policiais corruptos cercaram o lugar e um tiroteio começou. Com muita violência, os homens de Lennox foram derrotados por Don, Max e Duffy. Em um momento tenso, Lennox conseguiu encurralar Parker e o matou cruelmente. Em seguida, Lennox encurrala Max e pediu que Duffy se rendesse, ameaçando matar Max. Sem opções, Duffy se rendeu a Lennox, mas enquanto Duffy a distraía, Max conseguiu atirar nela sem que ninguém percebesse. Após o caos, Duffy percebeu que Don estava morrendo. Ele tentou confortá-lo, mas Don faleceu. No dia seguinte, Max visitou o hospital. Naquele momento, Hannah estava acordada e recebeu alta do hospital. Em casa, Raquel leu uma carta deixada por Duffy. Na carta, ele agradecia por permitir que ele ficasse em sua casa e mencionava o dinheiro encontrado no lixo, dizendo a Raquel para usar com sabedoria. Duffy prometeu voltar para a casa de Raquel depois que tudo se acalmasse e, quem sabe, juntar suas escovas de dente.